Olá, amigos, a paz do Senhor, que a paz do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos trazer uma rápida reflexão aqui sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos em tantas coisas, acreditamos muitas das vezes no laudo médico e precisamos de fato acreditar porque ele é um profissional da área. Acreditamos no mecânico quando dá o diagnóstico. Os carros mais modernos hoje, você sabe que tem um raster e ali vai acusar o defeito do seu veículo e nós acreditamos e pagamos pelo conserto. E tantos profissionais, tantas pessoas, também filósofos que escrevem os seus livros, os seus pensamentos, e muitos de nós acreditamos nessa filosofia. Mas eu quero trazer aqui para você o manual que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A palavra que nos traz refrigério, nos traz alegria, nos traz descanso. Pelo poder da palavra, através do Espírito Santo, nós conseguimos muitos feitos passar por essa terra. Não estou falando que estaremos isentos de lutas, das labutas, mas passaremos sim com aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Passaremos com o amado Espírito Santo. E hoje eu quero falar com você sobre o nosso digníssimo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, que um príncipe, Nicodemos, vai à noite falar com ele. Ele era um religioso, ele era fariseu, ele era uma pessoa muito conhecida das Escrituras, porém não conhecia a essência, a verdadeira essência da vida de Deus em nós. Então ele começa a perguntar ao Senhor Jesus: como pode ser feito as coisas que você faz? Como pode ser feito essas maravilhas, Senhor Jesus? E aí Jesus vai dar a resposta para ele falando: Nicodemos, o negócio é o seguinte, é necessário nascer de novo. É necessário um renascimento de mentalidade, um renascimento da minha palavra, um renascimento pelo meu Espírito na sua vida, para que você desfrute do que eu tenho para você. O Senhor aqui vai falar resumindo. Mas Jesus vai mais além no capítulo 3, porque acreditar num homem, como eu falei aqui no início do vídeo, nós acreditamos em muitas pessoas. Nós acreditamos em muitas pessoas, mas muitas pessoas nos decepcionam. Mas acreditar em Jesus, ele nunca vai te decepcionar. Jesus é o único que nunca vai decepcionar você em momento algum. E aí, Jesus vai falar para Nicodemos o seguinte: depois de dar toda a explicação, Jesus explicando para Nicodemos, no verso 15, ele fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus deixa muito claro a Nicodemos: olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte, eu sou filho de Deus, eu vim salvar a humanidade, e todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar sobre a salvação, uma vida eterna? Mas Jesus vai muito mais além. No mesmo capítulo 3, no verso 36, Jesus termina esse capítulo dizendo assim no verso 36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu estou com 40 anos, não sei qual é a sua idade. Todos nós chegaremos no fim. Mas é bem verdade que depois que partimos dessa terra, terá a eternidade. Mas a eternidade vai depender de um fator determinante, que é crer em Cristo Jesus. Para gozar
da vida eterna, você precisa crer em Cristo Jesus. E ele vai mais além no capítulo 4, porque Jesus é pedagógico, Jesus é insistente, Jesus é muito claro. Porque no capítulo 4 ele vai ter encontro com uma mulher. Primeiro, capítulo 3, com um príncipe. No capítulo 4 ele vai ter encontro com uma mulher de Samaria, uma mulher desvalorizada pela sociedade. E ele começa a ter um diálogo com esta mulher. E aí Jesus começa a falar da vida dela, porque ele conhece você, tá? É só você dar lugar para ele fazer obras extraordinárias na sua vida. Jesus conhece você. Ele nos conhece. E aí, amados, querido ouvinte, olha o que ele diz aqui no verso 14, capítulo 4 de João. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele está falando da sua palavra. Aquele que crê na minha palavra vai ter uma fonte que vai jorrar, vai brotar, jorrar, e vai arremeter a vida eterna, porque é pela palavra, pelo Espírito Santo, crendo na sua palavra, que temos a vida eterna. E para encerrarmos, no capítulo 17 do Evangelho de João, falando da vida eterna, Jesus, orando por seus discípulos, depois de ensiná-los, depois de 3 anos de ministério, depois de 3 anos de trabalho, depois de 3 anos de discipulado, Jesus faz uma oração aos seus discípulos, no capítulo 17. Olha, eu vou começar do verso 1. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E aí no verso 3 ele fala assim: e a vida eterna é esta, grave isto, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Crê em Jesus, receba nessa terra a presença do doce Espírito Santo. Teremos lutas, sim. Teremos dificuldades, sim. Não estaremos isentos às lutas dessa terra. Mas a certeza é que, crendo na sua palavra e no seu Filho, teremos a garantia da vida eterna. Jesus te ama e quer te salvar. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.